Olha, e aí você está vendo que a eleição americana é bem diferente da brasileira. Tem voto pelo correio, que aqui não tem. São vários dias de votação. Hoje foi o último dia. Aqui a gente vota tudo num dia. A nossa apuração é muito mais rápida. Em 3 horas já se tem um resultado. A americana vai demorar até amanhã, vai ter contestação ainda depois. Ou seja, os sistemas de fato mudam. Mas não é só o sistema que muda, também a pauta da eleição. E quem identificou isso e traz para a gente é Cíntia. Boa noite, Boa noite. Ananias. Pois é, e boa noite, vocês que estão nos acompanhando. A gente já ouviu muito falar sobre essas diferenças, né, entre o processo eleitoral dos Estados Unidos e o processo eleitoral brasileiro. Inclusive, esse mapa que você mostrou não está na página Divulga Cândido do TSE, porque lá eles não tem uma página Divulga Cândido como a nossa, que é maravilhosa. Mas, falando sério, é o seguinte, a produção, a Aline me pediu para identificar alguns pontos diferentes entre os dois processos eleitorais, e eu fui dar uma olhada no discurso desses candidatos, né, de quem está disputando. O que tem de diferente? Aí eu identifiquei 3 pontos que eu considero assim, que ficou muito visível durante toda essa campanha. O primeiro ponto, no discurso dos candidatos, tanto Donald Trump quanto Kamala Harris, é o direito reprodutivo, que é, por exemplo, o direito ao aborto, que é tratado abertamente, Sim, sem impacto da questão religiosa. Então, lá é tratado tanto pelo Trump, que defende a liberdade, que é o guru, aquele assim, em quem, por exemplo, Bolsonaro se espelha. Vários parlamentares de direita, extrema-direita brasileira foram para os Estados Unidos, mas nesse quesito, tanto Trump quanto Kamala falam a mesma coisa e falam abertamente. Então, eu acho que esse é um fator muito interessante e mostra uma evolução e por que as mulheres estão sendo tão importantes nessa eleição e podem definir a eleição nos Estados Unidos. Hoje, a propaganda eleitoral da Harris mostrou 2 mulheres indo votar. Uma de azul, uma de vermelho. É bem sutil. Elas estavam votando, uma delas foi com o marido. E aí o marido disse, olha, o marido com um boné que se assemelhava ao boné usado pelo Trump. E aí as 2 estão votando, uma olha para a outra, e aí elas meio que piscam o olho para uma e para a outra. Quando sai, o marido pergunta, você escolheu bem? Você fez a escolha correta? Aí ela pisca para a mulher, uma de azul, uma de vermelho, ou seja, as 2 cores, dizendo, sim, eu fiz a escolha correta. E na hora aparece ela votando na Kamala Harris. É sensacional. Mostrando isso o seguinte, olha, não importa o que o seu marido diga, o que o homem que está do seu lado diz, você tem que defender aquilo que é mais importante para você. Então, esse aspecto é muito interessante. Se a gente comparar com o Brasil, né, a gente vê aí a diferença que eu coloquei, ao invés de discutir claramente tanto a direita quanto a esquerda brasileira, jogam isso para debaixo do tapete, se escondem através de dogmas ideológicos e de religiosos e não discutem a questão. Tem medo de falar de aborto. Qual candidato no Brasil hoje que teria coragem de defender o que o Trump e a Kamala defenderam? Nenhum. E eu até arrisco dizer que nenhum candidato, nem de direita, nem de esquerda. Então, nesse quesito, eles estão mais evoluídos do que a gente, porque a sociedade já está preparada para esse debate. Um outro ponto que eu achei interessante e que eu quis trazer para cá é a questão do discurso, do conteúdo do discurso dos 2 candidatos principais. Tanto o discurso da Kamala como o discurso do Trump têm um ponto em comum, a exaltação à nação, aos Estados Unidos e ao povo americano. Então, quais são as frases do Trump? Make America Great Again. Então, ele fala Estados Unidos como se fosse o continente, né? Ele chama os Estados Unidos de América, né? Ocupou lá todos os territórios da América. É isso, ó. Vamos ter de novo a Era Dourada. Hoje ele falou sobre isso depois de votar. Vamos estar de volta no tempo da Era Dourada. E a Kamala não é diferente. Ela fala a mesma coisa. Ela usa algumas expressões como we the people, nós o povo, nós poderemos, que era usado pelo Obama lá, we can, que era, né, yes we can. Ela usa também, mas ela usa assim, nós o povo, nós podemos, o bastão está nas nossas mãos. Então, a diferença
é que lá eles exaltam o eleitor, o povo, a nação, e aqui no Brasil o candidato se autoexalta e aos seus padrinhos. Então a gente acabou de ver uma eleição. O eleitor que trata o candidato como de estimação. Não é? Aí, assim, a eleição que a gente teve agora, o que a gente vê muito é, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor do que fulano, porque eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sei fazer, eu já fiz antes, eu sei como fazer. Aí o outro diz, o meu padrinho, eu estou com fulano, eu estou com Lula, ou eu estou com Bolsonaro. Então, a exaltação não é ao eleitor. O eleitor, ele não é visto, ele não é tratado como alguém que define um processo eleitoral. E eu acho que essa é uma diferença muito fácil da gente perceber. E, para finalizar, o papel dos artistas. Enquanto nos Estados Unidos há uma politização dos artistas, a gente vê nos comícios, eles não estão cantando, recebendo cachê. Eles estão lá participando dos discursos. A Beyoncé foi lá participar de discurso. A Jennifer Lopez também fez isso. O Eminem foi fazer isso. E aí tem um monte. Hoje a Anne Hathaway, que é uma atriz muito querida nos Estados Unidos, também publicou depois de votar. Robert De Niro acabou de publicar também um post, o Morgan Freeman. Então, a gente tem um poder muito grande dessa produção de Hollywood influenciando os eleitores. Sim. No Brasil, é diferente. Eles estão presentes. Estão presentes, mas meio envergonhados nessa campanha de 2024. Veja o caso da Anitta, na eleição presidencial. A Anitta declarou apoio ao Lula, depois ela voltou atrás, porque ela se arrependeu, porque ela não suportou o peso de perder seguidores, de perder contratos e de, no meio de uma polarização, ela estar de um lado. E aí ela mudou de ideia e não fez isso. Eu acho que isso deu um certo... isso impactou e barrou outros apoios. Então, quem a gente vê hoje, em termos de artistas, está bem dividido. Os sertanejos são do lado da direita e a música popular brasileira, o pagode, o funk, está um pouco do lado do Lula, mas está um pouco dividido. Mas você não tem esses artistas como relevância. Se tivesse... Você viu que no Boulos, eles estavam em massa, mas não teve impacto. Quem fura essa bolha, mas aí não é um artista, é um influencer, é o Felipe Neto, que participou efetivamente da campanha de Lula. Esteve no programa eleitoral, esteve em atos de campanha, segurou a peteca quando foi alvo. Né? E ainda né? No meio. Então, assim, enquanto lá os artistas, eles enfrentam a polarização e eles servem ao país, mesmo com esse desgaste que eles passam a ter, porque realmente lá é um outro nível de peso que a arte tem, principalmente por causa do cinema, do showbiz em geral, mas o cinema também é muito forte. No Brasil é diferente, mas sabe por quê? Eu tenho uma tese. É por causa desse processo de demonização da cultura vivido nos últimos 4 anos pelo bolsonarismo. Sem dúvida. É uma das